Olá, hoje tocou no meu coração compartilhar algo com vocês. Eu estava vendo televisão, o noticiário, e aí, como vocês sabem, né, tá tendo aquela guerra lá envolvendo Israel, o Irã, todo o Oriente Médio. E aí mostrou uma cena lá dos judeus comemorando o Purim. Talvez você que não tenha muita afinidade com a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, né, que muitas religiões hoje só falam praticamente do Novo Testamento, mas essa história é uma história conhecidíssima, já virou filme, já aconteceu tanta coisa, mas o Purim, talvez as pessoas não lembrem o que se trata. E então eu vou aqui refrescar a sua memória. A festa do Purim, você vai encontrar detalhes dela no livro de Esther. Livro de Esther. Esther, ela não tinha nem esse nome, mas ela teve esse nome por quê? Porque eles foram parar na Pérsia. E Esther é um nome persa. E ela vivia com um tio dela, porque ela não tinha mais o pai, que era Mardoqueu. E existia então o rei Xerxes, né? Ou Assuero. E ele fez um propósito, tá? Porque a antiga rainha se recusou a participar de um momento lá com ele, e ele então falou que ela não era mais a rainha, e ele abriu como se fosse um concurso para poder escolher uma nova esposa. E aí Esther participou, e Esther acabou se tornando a nova rainha. Só que existia um tal de Amã. Esse era um cara muito poderoso no reinado da Pérsia, lá com o rei Assuero. E ele tinha uma coisa contra ao Mardoqueu. Mardoqueu era o tio que se tornou pai, né, de Esther. E ele pega com essa revolta que ele tinha, ele chega até a construir uma forca para poder enforcar Mardoqueu. Só que Esther, sabendo disso, tudo que ia acontecer, esse Amã, ele faz um decreto com o rei assina que teria um dia lá que poderia matar todos os judeus. Tinham liberdade para matar o judeu. Porque ele falava que o judeu era um povo inimigo. Só que mal sabia que a mulher do rei era judia. Esse Mardoqueu também. E ele não gostava do Mardoqueu porque Mardoqueu não referenciava ao Amã. Ele, quando passava, ele não se levantava, não se ajoelhava, nada, porque ele falava, eu só me ajoelho a Deus, não a homem nenhum. E esse Amã aí, ele ficou revoltado com isso, então ele queria matar Mardoqueu. E aí depois ele fez esse decreto que ele queria matar todos os judeus. Mardoqueu, sabendo disso, ele conversa com Esther, e Esther, sendo já a rainha, ela pensou, eu vou ter que falar com ele para cancelar isso. Então o que ela faz? Ela, antes de tudo, ela faz um jejum. E os judeus, eles comemoram o jejum no dia 2 e no dia 3 a festa do Purim. Aí o que acontece? A Esther vai lá, faz o jejum, por quê? Porque ela precisava falar com o rei. Só que o rei só falava com ela quando ele quisesse. Ele procuraria ela quando ele quisesse. Não era na vontade dela. Então ela ficou com medo, porque eles falavam que se alguém entrasse na presença do rei, entrasse num salão que ficava diante do rei, sem a permissão dele, ele poderia até matar. E ela ficou com medo, de repente eu entro lá e ele me mata. Então ela fez esse jejum pedindo a Deus para que não acontecesse isso. Ela entra no salão, o rei veio, o rei abaixa o cedro, como quem diz, pode vir até mim. Aí ela vai e ela pede, ela conversa que ela queria fazer o banquete, tudo e tal. E aí ela ia explicar toda a situação do que a Amã estava fazendo. Encurtando a história, que depois, se você tiver a curiosidade, você vai lá e leia no livro. Quando falou da forca, todas essas coisas, o Mardoqueu, ele tinha avisado um rei lá que ele estava sofrendo um perigo de um atentado. Alguns escravos, as pessoas que trabalhavam com ele lá, estavam já pensando em matar o rei. E ele, sabendo disso, ouvindo uma conversa, ele avisou o rei. E aí não aconteceu. Mas passou-se muitos anos. Esse rei pediu para ler os livros dos fatos que tinham acontecido. E aí esse rei perguntou assim, o que fizeram por esse homem? Não fizeram nada. Aí então, ele chegou e pediu para que fizesse alguma coisa por ele. E ele não sabia como homenagear esse homem. Então o que ele fez? Ele chama o Amã, que queria matar Mardoqueu. E aí ele fala assim para Amã, Amã,
O que você acha? Se eu colocasse uma pessoa sobre o meu cavalo, o cavalo do rei, com o manto do rei, com a coroa do rei, e passasse pela cidade para todo mundo reverenciar, você acha que isso aí é legal? Aí ele achou que o rei ia fazer isso para ele. Falou, não, nossa, é sensacional. E ele já se achando que ele ia fazer esse serviço. Aí o rei pega e fala, tá, então você vai fazer isso. Só que assim, você vai pegar o Mardoqueu e colocar no cavalo e vai fazer isso com ele. Agora imagina, Amã queria matar Mardoqueu. Ele tinha possuído a forca para matar Mardoqueu. Só que aí o que acontece? Ele tem que desfilar com Mardoqueu pela cidade, como se fosse prestando reverência para ele. E depois, quando o rei fica sabendo de toda a história, sabe o que o rei faz? Manda Amã ser enforcado na forca que ele havia preparado para matar Mardoqueu. E o decreto que ele tinha feito de matar todos os judeus vigorou. Só que ele fez um outro decreto colocando que o povo judeu também poderia se defender e se vingar de quem fosse. Aí o que acontece? Não aconteceu nada, ninguém morreu, porque o povo ficou com medo e tudo. Então por isso eles comemoram hoje, né, no dia 3, o dia do Purim, que era o dia da libertação. O dia que eles foram libertos do povo persa, que o povo persa teria liberdade para matar todos os judeus que tinha lá. E por causa de Esther, por causa de Mardoqueu, então isso aconteceu. Então eles comemoram essa festa até hoje. Isso é algo do Antigo Testamento. Então se você ouvir falar de Purim, você já sabe o que é. Inclusive lá eles fazem até umas bolachas lá, que tem um nome que relembra essa história toda. Se você não conhece ainda, eu convido você a ler o livro de Esther. É um dos livros mais bonitos que tem na Bíblia. E como eu já te falei, já virou filme, acho que já virou série, já virou um monte de coisa. Pesquisa e você vai ver. É uma história muito, muito linda. Só para lembrar, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima.